Está aqui o pastor Alex, meu amigo, servo do Senhor Jesus. Está ali a sua esposa querida, pastora Keila. Nós temos uma amizade há muitos anos, e sempre que eu posso, nós estamos ali em Nova Serrana, e dessa vez eu o convidei para vir ministrar a palavra aqui para nós hoje. E eu tenho certeza, como todas as vezes que ele ministra, será uma grande bênção para nós aqui também a palavra. Tá bom? Obrigado pela sua amizade, Keila. Glória. Obrigado. Estende suas mãos para cá. Ó Deus, graças te damos pela vida do teu servo, que pôde vir hoje, deixou ali a sua linda igreja para nós estarmos juntos aqui neste culto. E mais uma vez, só possa honrá-lo, guardá-lo, a ele, a sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que mais uma vez ele seja instrumento nas tuas mãos para nos abençoar nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Toda a igreja diga amém. Deus abençoe, meu amigo. Amém, glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor. Que alegria estar aqui com vocês hoje, viu? Estou me sentindo muito privilegiado. Já é um sonho, né? Poder estar aqui com vocês. Nós sempre recebemos os pastores que vocês têm aqui. Olha, essa igreja está bem servida de pastores, hein? Glória a Deus por isso. Cada um está aqui, pastor João, dando aula no Coinonia, já esteve conosco ministrando a palavra. Também ali o pastor Glender, pastor Tiago Neri, pastor Ismael. E eu glorifico a Deus pelo privilégio de estar aqui. Como o pastor Ismael disse, nós somos amigos, irmãos, nós temos uma aliança em Deus. Já nos conhecemos há aproximadamente 30 anos, né? Caminhamos juntos. Eu estou na Igreja Batista Getsemane desde 1987. Quando eu fui para a igreja, comecei a trabalhar na igreja em 1992. E desde então, há 22 anos que eu sou pastor na igreja. Fui para Nova Serrana tem 17 anos com os nossos filhos. Eu, pastora Keila, somos casados, já vai fazer 28 anos. Eu tenho 50 anos, né? Você achou que eu tinha 49,5, né? Mas já tenho 50 anos. Temos 4 filhos, o Lucas, Luísa, Luciana e Luana. Os 3 primeiros já estão casados. A Luana, a caçula, tem 18 anos. E já está dizendo que vai casar ano que vem, né, pastora Keila? Eu espero que não, em misericórdia. O coração do pastor, não sei se aguenta, não. Já pensou isso, pastor Ismael? Ver os filhos saindo de casa, eu achei que eu era durão. Mas quando eu comecei a ver meu filho casando, minhas filhas se casando, eu falei, meu Deus, misericórdia. Eu não estava preparado para isso. Mas é uma fase, tá vendo? É uma fase da nossa vida. É uma estação, né? É uma nova estação. Olha, esse tema dessa mensagem trouxe muitas coisas, muitas reflexões ao meu coração. Quando eu comecei a pensar em estações, nós pensamos primavera, verão, outono, inverno. Eu falei, é a mesma coisa que acontece conosco, né? Criança, adolescente, jovem, adulto, a velhice, não é assim? São fases da nossa vida. E nós precisamos aprender a passar por essas fases, porque todas elas passam. Eu me lembro, parece que foi ontem, quando eu estava na fila do exército, olha, aguardando, doido, querendo servir exército. E já se passaram 32 para 33 anos, ó, que eu saí daquela fila, aguardando. Parece que foi ontem que eu queria fazer 18 anos. Quem sonhava em fazer 18 anos aí, olha? Um monte de gente, né? Aí você fez 18 anos, achou que ia mudar tudo, e mudou, né? Para pior, né? Agora tem responsabilidade, tem que pagar conta, as coisas vão ficando mais difíceis, e você olha para a infância e fala, como eu era feliz, e não sabia, na verdade. Só que tudo tem um propósito, todas as coisas, as fases, os ciclos, os períodos, os momentos que nós passamos na vida, tem propósito. Você que serve a Deus, quem serve a Deus, dá um glória a Deus aí, olha. Você serve a Deus, tem propósito. E o propósito de Deus é maravilhoso. A vontade de Deus, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Então Deus tem um propósito de gerar crescimento em nós.
Deus tem um propósito de nos fazer melhores a cada dia. Deus tem um propósito de fazer você crescer, de você melhorar. E é por isso que você tem melhorado a cada dia. É por isso que nessa campanha, olha, uma nova estação, eu tenho certeza que a cada quarta-feira Deus tem feito coisas grandes na sua vida. Você se tornou uma pessoa melhor. Estamos chegando no final do mês, olha, e você já é uma pessoa melhor, amém? Porque o Espírito Santo habita em você. Eu queria só ler rapidamente aqui, eu vou ler muitos textos, mas eu queria só ler esse texto agora, que o Espírito Santo trouxe à minha memória, ali nesse momento, que é Eclesiastes capítulo 3, antes de entrar na palavra, que diz assim, olha, tudo tem uma ocasião certa, e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem um tempo certo. Então as fases da vida, as fases ruins, elas acontecem. As fases boas também. E todas elas passam. Amém? Todas elas passam. Ninguém fica o tempo todo no topo, no alto. Nem fica o tempo todo embaixo. Tem tempo. Há poucos anos atrás eu me lembro que você falava de determinados cantores, quase que eu citei nomes aqui. Ia falar do cantor tal, todo mundo era aquela loucura. E de repente hoje você fala o nome do mesmo cantor, fala, não quero, passou. Agora é uma nova banda, agora é um novo grupo, agora é um novo estilo musical, passa. Está vendo? Tudo vai passando, e muitas vezes, algo que nós percebemos na palavra de Deus, é que muitas vezes as nossas atitudes, enquanto nós estamos passando por fases, é que vão determinar o nosso crescimento, é que vão determinar a nossa vitória, ou a nossa derrota. Então no momento que você estiver passando por algum momento, uma fase, um ciclo de vida, não importa se bom ou ruim, porque tem pessoas que se perdem quando estão no auge, você sabia disso? Tem pessoas que se perdem quando está tudo bem. Tudo bem. O rei Salomão, ele se perdeu quando estava tudo bem. Não foi quando estava tudo mal. Foi quando o dinheiro estava caindo. Se fosse hoje, o dinheiro está caindo na conta. O Pix está caindo, né? A carteira de investimento está prosperando. As coisas estão dando certo. As empresas estão indo de vento em popa. Está tudo certo. Foi a hora que veio um problema na vida dele. Foi a sua derrocada. Então nós temos que estar atentos a isso. Mas o que eu quero dizer para você é para você estar preparado para um novo tempo de bênção na sua vida. Amém? É você estar preparado para esse tempo, para que você tenha as atitudes certas, entendendo que todos os momentos, todas as fases, elas vão passar, mas Deus tem propósito em cada uma delas, amém? Deus tem propósito em cada uma delas, como está aqui, olha, Romanos 8, 28, primeiro, quem ama a Deus aí? Dá um glória, ó. Você ama a Deus de verdade? Olha o que a Bíblia diz, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você ama a Deus? Foi Jesus que te chamou? Amém? Então tudo vai cooperar. Por mais que você pense, pastor, você não sabe o que eu estou vivendo hoje. Eu tenho certeza, eu vi o querido falando aqui, a luta que a sua esposa enfrentou, hein? Meu Deus, é difícil mensurar a dor do outro, né? Mas a gente consegue entender. Mas passou, né, minha irmã? Passou. Hoje você tem esse abençoado aí, ó. Mudou. Jesus mudou a história. E hoje ele tem que ser 1000 vezes melhor com você. Carregar água na peneira. Chegar em casa, ter pétalas de rosa lá, abrindo caminho para você passar, ó. Tem que ser assim, diferente, ó. Porque Jesus entrou no coração dele. E é isso que Jesus faz. Jesus nos torna melhores, amém, igreja? Jesus nos torna melhores. Uma pessoa que tem um encontro real com Jesus, é impossível ela ser a mesma coisa, a mesma pessoa. Agora, vindo de Nova Serrana para cá, minha esposa estava falando de uns testemunhos
que ela ouviu ontem no culto de mulheres na igreja. E ela ficou assustada, e eu também, quando ela falou. Ela contou o caso de uma pessoa que está vindo de Brasília, né? Uma família que veio de Brasília agora, e estão se tornando membros da igreja, onde a senhora lá, a irmã mais velha da família, ela era casada com um pastor, e ela testemunhou que ela apanhava do marido, regularmente, que era um homem bruto, agressivo, que quando chegava na igreja, era uma pessoa de sorrisos, de aparência, mas chegava em casa, era um demônio. Falei, misericórdia, que vida é essa? Mas foi uma fase que ficou para trás, tá vendo? Hoje ela pode glorificar a Deus com os filhos, na presença do Senhor, pode ver mudança, pode estar num outro lugar, recomeçando a sua vida. Então as fases, elas passam, e tudo vai cooperar, amém? Tudo vai cooperar. Olha Salomão teve muitas fases, atribui-se a Salomão, 3 livros na Bíblia. Olha que interessante, quando nós falamos aqui, olha, infância, adolescência, juventude e maturidade, em cada uma delas foi escrito um livro, cada uma delas. Na juventude, o que é a cabeça do jovem? Ó? Quem é jovem? Quem é um jovem? Cadê os jovens? Deixa eu ver, quem é jovem igual eu aí, ó, cinquentão? Sou jovem, pode falar que você é jovem, não assume não, jovem. Salomão escreveu o que aqui, ó? Cantares. Eu coloquei aqui na juventude, olha só os textos, só sublinhei. Se a sua boca me cobrisse de beijos, leva-me para os teus aposentos, os seus seios são como cachos de uvas. Olha aí, está na Bíblia, mas é juventude. Isso aqui não dura para sempre não, meu irmão. Hoje a turma está recorrendo à medicina aí, ó. Vai passando aí dos 80 anos, ninguém segura mais não, vai ficando mais velho, é diferente. Juventude. Eu imagino que Salomão, pela história bíblica, ele não podia ver o pé de uma cadeira, que ele devia ficar doido. Se visse a canela de uma mulher passando na frente dele, já ficava ali, ó. 1000 mulheres, já imaginou? Uma já dá trabalho, imagina 1000, misericórdia. 1000 mulheres de TPM, hein? Eu estava com 4 lá em casa, pastor, 4, pastora Keila, Luísa, Luciana e Luana, 4, e parece que elas combinavam, cada dia era uma. Eu falava, misericórdia, eu achava que eu ia apanhar, tinha vezes, falando, não pode, tem um negócio aí, ó. Já imaginou 1000? Só Jesus na causa. Uma fase, ó. Na idade adulta, Salomão escreveu aqui, olha, Provérbios: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ali ele já estava adulto, já estava entendendo melhor as coisas. Olha o livro de quantos provérbios atribuídos a Salomão, incríveis, fortes, mostram um homem maduro. Mas ele ficou velho um dia, e quando ele fica velho, escreve Eclesiastes. Olha a diferença. Eclesiastes, ele escreve assim, olha, nada faz sentido, dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria e a explorar tudo que se faz debaixo do céu. Tudo é vaidade, tudo é vaidade. Ele falou, olha, eu passei a vida inteira, eu estou observando, acontecem coisas boas e coisas ruins, tanto para pessoas boas quanto para pessoas ruins. Tudo depende do tempo e do acaso. Olha aí, passei a vida observando, olhando. Teve tempo para fazer isso, está vendo? Olha. Então são as fases da vida, as fases. Conversava agora com minha esposa, algo que a minha filha número 3 falou. Eu sou igual o Silvio Santos, filho 1, 2, 3, 4. Aí eu falei, minha filha número 3 falou algo. Aí eu falei com minha esposa, por causa da fase, porque ela ainda não é mãe, ela ainda tem a sua mente somente de filha. Ela não vai entender a atitude de uma mãe, porque ela só é filha. No dia que ela se tornar mãe, ela vai entender melhor. No dia que se tornar pai, vai entender melhor. Eu me lembro quando meu filho nasceu, Lucas, e eu cuidava do som da igreja, muitos anos trabalhando no som da igreja, coordenando a área de som da igreja. E eu me lembro que o Lucas, bebezinho, recém-nascido, passou Sóstenes Mendes pregando. Deus usou ele para falar assim,
Alex, Deus te deu esse filho para você entender o amor de Deus por você, porque até então eu não entendia o amor de Deus, e o amor que eu senti pelo meu filho quando nasceu, ou pelos meus filhos, todos eles, me trouxe um entendimento tão claro do amor de Deus, porque eu olhei e falei, puxa vida, agora eu sei o que é dar a vida por alguém, agora eu sei o que é ter a coragem de tirar o coração do peito e entregar por alguém, agora eu sei o que é, se preciso for, entrar na frente de uma bala, por amor a alguém, agora eu sei, ó, um filho, esse sentimento que a gente tem, ó, é uma fase, tá vendo? Que entrou na minha vida, que eu não tinha vivido ainda, porque até então eu era um filho, eu era um neto, eu era um irmão, mas eu não era um pai, e assim eu pude entender que o meu pai, ele tem propósito na minha vida, o seu pai tem propósito na sua vida, e o propósito dele é o melhor para nós, por isso a gente tem que tomar muito cuidado, olha, com as atitudes que nós temos. Olha o texto aqui, olha, de 1 Reis, capítulo 18. O profeta Elias. O capítulo 18 é impressionante. A vida de Elias no capítulo 18 é impressionante, porque quando a gente olha a vida desse profeta de Deus, a gente pode olhar e falar, eu queria ser como ele, um leão, um homem que não tinha medo de nada, um decreto onde todos os profetas, homens de Deus, deveriam morrer, estavam sendo perseguidos, ele era o principal, todo mundo queria matar, todo mundo queria pegar, e aí, no versículo 8, olha, Obadias encontra-se com ele, quando estavam ali procurando algum alimento, um tempo de escassez, porque não chovia, e lembre-se, não chovia porque ele orou para não chover, e por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra, e o mesmo Espírito Santo, que estava trazendo esse poder de Deus na vida dele, é o mesmo Espírito Santo que hoje habita em você, amém? Eu vou repetir, é o mesmo Espírito Santo que hoje habita em você, tem poder de Deus na sua vida, para enfrentar qualquer fase, e vencer no nome de Jesus, amém? Para enfrentar qualquer estação, qualquer dificuldade, por isso que eu comecei falando, se prepare para viver um novo tempo, um tempo de prosperidade, um tempo de bênção, não importa o que as pessoas estão falando sobre economia, o que as pessoas estão falando sobre o que for, política, eu trabalho na área política, desde 2017, e é impressionante, todo mundo, mas vai dar problema, tal pessoa vai assumir, o outro que vai destruir, vai arrebentar, não importa, o nosso Deus é maior, Ele é maior do que qualquer governante humano, Ele é maior do que qualquer líder, não importa se no judiciário, no executivo ou no legislativo, o nosso Deus é maior, amém? Basta uma palavra dele, tudo muda, e aqui, olha, nós vemos aqui na vida de Elias, olha, o versículo 8, ele chega para Obadias e fala, vai lá, diga ao rei, que eu estou querendo falar com ele, e foi assustador, peraí, se eu for falar eu vou morrer, olha, como é que eu vou chegar para o rei e falar isso? Está querendo matar você. Eu só sublinhei os vezes, não vou nem ler os textos. 17, quando ele se encontra com o rei, o que ele fala? Você é o perturbador de Israel. Aí ele fala, perturbador é você e sua família, vocês que estão perturbando. Olha a autoridade, um leão, ó, tinha medo de nada. Versículo 19, ele chama, vou ler aqui o versículo 19. Agora, ordena que se reúna a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Olha esse homem, um leão,
Hoje está cheio de gente que não tem coragem de encarar um probleminha desse tamanho. A gente fala muito dos 450 profetas de Baal, mas eu quero te lembrar que eram 850. Já imaginou o que é isso? 850, ele fala, chama todo mundo. Pode chamar. Ousadia, intrepidez, certeza de que não estava sozinho na batalha. É por isso que a palavra diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor não diz para você que Ele vai estar, que Ele estará. Pode contar com Ele, não, Ele diz, eu já estou com você todos os dias. Eu nunca te desamparei, eu nunca te abandonei. Deus, Ele é o nosso socorro bem presente. É por isso que Jó, quando estava na lama, ele pôde declarar: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim Ele virá. Essa é a palavra que tem que estar no teu coração e nos teus lábios. Eu sei que o meu Redentor vive. E aqui está o profeta Elias, igual um leão, rugindo, sem medo. Fala, pode chamar todo mundo. Versículo 21, chamando a atenção: até quando vocês vão ficar questionando? Até quando vocês vão ficar divididos? E muitas vezes nós hoje também andamos dividindo. Deus não divide a glória com ninguém. Não deixe o seu coração se dividir. O seu É por isso que a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A condição é que o coração é todo meu, diz o Senhor. Amém, igreja? Dá para dividir não? Ah não, mas a empresa, ah mas isso, ah mas aquele lugar, ah mas o sítio, ah mas a fazenda, ah mas meu carro, ah mas meu filhinho, ah não. Na hora que você entregar todo o teu coração ao Senhor, pode ter certeza que todo o resto estará aos cuidados dele. Não precisa você quebrar a cabeça não. Existe um Deus sobre a sua vida, amém? Existe um Deus sobre a sua vida. E continua aqui, olha, versículo 24, ele faz o desafio e diz: o Deus que responder com fogo. Esse é que é Deus. Todos nós conhecemos esse momento, todos nós sabemos. Olha só o versículo 27, Elias zombava dos profetas de Baal, dos profetas de Aserá. Ele zombava. Olha, gritem mais alto. Quem sabe o Deus de vocês está dormindo. E ali prepara o holocausto, prepara a lenha, prepara ali o novilho, o bezerro, o animal, corta, joga água. Tá bom não? Joga mais água. Eu não estou aqui querendo entrar no mérito do que representava a água, do que representava um novilho. Eu quero dizer que veio fogo do céu. Fogo do céu. E é o mesmo fogo que vem sobre a nossa vida, é o mesmo fogo de Deus que vem sobre aquilo que nós fazemos diante do Senhor, porque o nosso Deus não mudou, igreja. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele não mudou. Hoje nós estamos vendo aí pelas redes sociais, até mesmo pastores dizendo: ah, mas por que o tempo mudou? O tempo mudou, mas Deus não mudou. Ah, porque hoje não acontecem mais milagres como aconteciam nos tempos de Jesus. Ei, não acontece para quem não crê, porque se crê, verás a glória de Deus. O paralítico continua andando, o cego continua enxergando, o leproso continua sendo purificado, pessoas são curadas de câncer, de AIDS, mortos se levantam. Jesus não mudou, igreja. Há poder no nome de Jesus, amém? Há poder no nome de Jesus, mas Deus tem um propósito enquanto estamos passando por fases. A Bíblia não está dizendo isso, mas eu entendi aqui nesse texto, eu entendo que Deus queria que o profeta Elias continuasse sendo esse leão, esse profeta que encarava Jezabel, que encarava o Acabe, que encarava qualquer um, que colocou 850 profetas de Baal na frente dele, e começou a zombar, e começou a ridicularizar, esse mesmo homem.
Versículo 38, então o fogo do Senhor caiu. Versículo 40, ele chama o povo, leva os 850 profetas e mata os 850 profetas à espada. É ou não é um leão, gente? É ou não é uma pessoa cheia de poder, de ousadia? Está passando o propósito, está passando ali o momento. Você acha que era fácil? Você acha que era fácil encarar essa luta, essa dificuldade? Não era fácil. Mas aí nós chegamos no capítulo 19. Olha aqui o capítulo 19. O leão virou um gatinho. O leão vira um gatinho aqui no capítulo 19. Atitudes o afastaram do propósito de Deus para a vida dele. Aqui começa o fim do ministério desse profeta. Aqui começa o fim do ministério dele. Porque ele tem atitudes aqui que tiraram ele do rumo. Assim como foi com Sansão. Esses dias agora, no nosso culto de homens, nós falamos um pouco de Sansão. Sacerdote, juiz, alguém que era para ser um líder em Israel. Nós vemos hoje, você vai lá em Israel, já tive algumas vezes lá. Você chega em Israel, a principal rua, King David, o rei Davi. Você chega no túmulo de Davi, né, pastor Ismael? É uma reverência. Tem que colocar lá o quipá na cabeça para entrar. Uma coisa. Melhor hotel, King David. Eu fiquei lá no King Salomon. Não é o David, ele está abaixo um pouquinho. E é impressionante a reverência. Eu não vi nada falando de Sansão. Eu não vi nenhuma rua com o nome de Sansão. Eu não vi nenhuma referência. Sabe por quê? Davi reinou 40 anos. Está o professor ali, ó. Salomão, 40 anos. Sansão, 20 anos e morreu. Era para ele ter um período antes dos reis, ó. Era para o camarada ser autoridade, uma força sobre-humana, autoridade, respeito, mas ele se perdeu na caminhada. É certo que o Senhor agiu com misericórdia no final da vida dele, quando ele ora, e a palavra diz que ali milhares de filisteus morreram, matou mais na morte do que na vida. Mas esse não era o propósito de Deus, porque ele era nazireu, era separado para Deus. O propósito de Deus para a vida dele era outro. Você acha que o propósito de Deus é ele morrer envergonhado, cego, como um palhaço no meio dos filisteus? Não. E muitas vezes atitudes erradas nos processos da vida nos afastam dos propósitos de Deus. O profeta Elias aqui, ó, no capítulo 19, primeira atitude errada dele, versículo 3 aqui, ó. Primeira atitude dele errada, 1 Reis 19, 3. Quando ele ouviu isso, ou seja, que Jezabel mandou um mensageiro dizer que ia matá-lo, ele fugiu, ele teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Primeira coisa, medo. Medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém? O leão que encarou 850 profetas, agora estava com medo da palavra de uma mulher. Eu vou matar. O leão que encarou o rei Acabe, agora estava com medo da palavra de Jezabel. Medo. Meu irmão e minha irmã, guarda algo no teu coração. O seu Deus é maior do que qualquer luta e dificuldade. Se Deus está comigo, eu vou ter medo de quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é contigo, quem vai ser contra a igreja? Nós temos que crer na palavra. Você crê na palavra? A gente tem que tirar essa dúvida do coração, igreja. Levanta a cabeça, olha para o alto, seja um leão, uma leoa, na fé, não retroceda. Não sei qual é a fase, qual o momento,
qual a estação, qual ciclo, qual período você está vivendo, você vai vencer no nome de Jesus. Vai passar, tudo passa. Segunda coisa que ele faz: primeiro, o erro, medo. Segundo, o isolamento. Porque no momento que ele deveria buscar refúgio, no momento que ele deveria buscar amigos, ele tinha um servo que ele deixa o servo para trás. Está no mesmo versículo 3, ele deixou o servo, ele se isolou. Isolamento é a pior coisa que um crente pode fazer. Nunca fique sozinha, nunca fique sozinho. É por isso que você tem uma igreja, é por isso que nós estamos juntos, ó. É por isso que você tem pastor, é por isso que você tem pastora. Você não está sozinho, não. Olha o próprio mundo animal, a Bíblia diz que o Senhor se revela através da criação. Observai as aves dos céus, elas não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai a sustenta. Eu quero te chamar a atenção, é o vosso Pai que a sustenta. Não valeis vós muito mais do que as aves? Olha o mundo animal, o leão, que a Bíblia fala que Satanás, ele age como um leão. Ele não é um leão, mas como um leão ele ruge, procurando a quem possa tragar. Olha aí um programa desses, National Geographic, o que você quiser. Olha como é que eles agem, o predador e a presa se jogam sobre um rebanho e separam um do bando. E quando esse um está sozinho, todos vão lá, atacam e estraçalham. E o Salmo 24 diz que o inimigo, se ele pudesse, ele já teria nos dilacerado vivos. Só que ele não pode, porque o nosso Deus é maior, amém? Ele não pode, mas é uma estratégia, isolamento. Então é a segunda atitude que ele tem errada. Terceira, eu vou correr aqui por causa do tempo. Insatisfação, murmuração, ó, onde ele pede a morte para si. Ele pediu a morte, olha aqui. Basta, Senhor. Mas ele entrou no deserto, caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si a morte. A morte. O leão que estava lá atrás, agora está como um gatinho. Ai, eu quero morrer. Ah, me mata, Senhor. Esse aqui, ó. Insatisfação, murmuração. É como o povo de Israel, que ficou 40 anos no deserto. Um caminho, eu aluguei um carro lá em Jerusalém. Eu fui dirigindo até Elate, divisa com o Egito, Mar Vermelho ali. Eu gastei 3 horas e meia. Tá certo que foi de carro. 3 horas e meia. Mas o povo ficou 40 anos. 40 anos no deserto. Murmuração. Tá tudo ruim, reclama. Insatisfeito. Não consegue ver as coisas boas da vida. Glorifica a Deus pela sua vida. Glorifica a Deus pelas suas pernas. Glorifica a Deus por estar ouvindo. Glorifica a Deus por estar enxergando. Glorifica a Deus pelo paladar. Parece que as pessoas só valorizam quando pedem. Tem gente que parece que só valoriza quando morre e chega na beirada do caixão e vai reclamar. Então, terceira atitude que nos afasta do propósito de Deus: insatisfação, murmuração. Lembre-se, aquele povo que saiu do Egito, quem entrou na terra prometida foi só Josué e Caleb. A murmuração, a insatisfação fez eles ficarem no meio do caminho. Você acha que esse era o propósito de Deus? Quando Deus tira o seu povo com mão forte, Deus queria colocá-los dentro da terra. Olha, a terra que mana leite e mel. Mas isso não foi possível, por causa do quê? Uma atitude errada. Complexo de inferioridade, olha aí. Complexo de inferioridade. Basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor que meus pais. Elias está falando isso. Complexo de inferioridade. Ah, coitadinho de mim, eu sou pior. Ah, eu sou pequenininho. Eu sou uma pulguinha que está ali na cabeça da galinha. Eu sou um piolinho. Como aqueles que foram espiar a terra. Nós somos como que formigas. Olha aí, complexo de inferioridade. Um homem que orou para chover e parou a chuva.
Depois, quando ele falou assim: agora é a hora de mudar esse negócio, vou orar. E ele orou, e a chuva desceu. O homem que ora e cai fogo do céu, igreja. O homem que corre na frente da carruagem de Acabe, corre, ó. Um homem que faz o sobrenatural acontecer, o que é impossível se tornar possível através do poder de Deus. Complexo de inferioridade, coitadinho de mim. Quinta atitude, inércia. Ele comeu e voltou a deitar. Foi servido por um anjo do Senhor. Estava lá, coitadinho de mim, eu quero morrer, eu quero fugir, vou deitar aqui, vou esconder na caverna, vou jogar num buraco, vou virar um avestruz, uma ema, vou enfiar a cabeça na terra aqui. O leão não virou nem um gatinho não, virou sei lá, uma lagartixa, um bichinho, sem sentido ali, ó. Reage, igreja. Isaías 60, versículo 1, essa palavra aqui, que seja profética para a sua vida. Levante-se e resplandeça, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Levanta e resplandece, porque a glória do Senhor raia sobre você. A luz de Deus está sobre a sua vida. Por isso que o Senhor Jesus disse que nós temos que ser sal e luz. A palavra de Deus nos diz: seja sal, seja luz. E a luz não é feita para ser colocada no chão, por baixo, não. É em cima, igreja. É em cima, para brilhar. Por fim, olha, a impaciência dele. Por causa dessas atitudes, o profeta Elias acabou sendo substituído. Foi substituído. Olha aqui o versículo de número 16. Deus vem trazendo uma lista de tarefas para ele. Falou assim: levanta, bebe, come, porque o caminho vai ser longo. Começa aqui, olha. O caminho vai ser longo. O seu caminho também é longo, igreja. Por isso que são muitas estações. Por isso que são muitos ciclos, muitas fases, pelas quais todos nós vamos passar. Assim como o processo de santificação, que nós vamos passando por ele, até aquele grande e glorioso dia que o Senhor virá nos buscar. Porque sem a santificação ninguém verá Deus. E aí Deus fala: o caminho vai ser longo. E aí Deus vai lá e fala: unge o rei da Síria, unge o rei de Israel, vem ungindo. E aí olha aqui, olha: e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder você como profeta. Ele foi substituído, igreja. Essas atitudes aqui, olha, medo, isolamento, insatisfação, murmuração, complexo de inferioridade, inércia, impaciência, tudo isso fez o propósito de Deus daquele leão ser paralisado. O propósito de Deus foi paralisado. Claramente, como tantas pessoas, falei aqui, olha, Sansão, a mesma coisa. Agora, não vai ser assim na sua vida, no nome de Jesus, amém? Você tem que estar preparado para viver um novo tempo, uma nova estação, uma nova fase, um tempo de vida, de paz, e um tempo de autoridade sobre você. Autoridade no nome de Jesus, porque você vai passar por momentos difíceis. Você sabia disso? Eu já estou falando, você vai passar, ele vai ficar para trás. Se eu perguntar aqui, quem já passou por fases difíceis na vida? Levanta a mão aí, quem passou por fases difíceis? Olha aí, mas passou, não passou? Passou. Às vezes uma coisa é fácil, às vezes uma coisa é difícil. Eu sou professor de arte marcial, sou competidor até hoje, na minha idade. Estava me preparando algumas semanas atrás para uma grande luta, uma defesa de cinturão. E eu treinando com um dos meus alunos, de repente meu joelho deu um estouro. Pau! Rompi ligamento do joelho, menisco, moeu tudo. Fiz ali a ressonância.
O médico falou: não, está pior do que eu imaginei. Eu estou aqui usando um tensor, tomando medicamento, analgésico, anti-inflamatório, para segurar até a hora da cirurgia. Parece que não tem nada, né? Mas é uma fase, tá vendo? Não vou poder entrar num tatame por 6 meses. Lutar, não sei, talvez daqui a 1 ano. Algo que eu gosto, eu amo. Uma fase ruim, tá vendo? Mas ela vai passar. Ela vai passar. Há 2 anos, minha esposa sofreu um infarto fulminante. Quase todo mundo que passa por isso morre. Ela está viva, passou, fez 2 pontes safena, tirou, abriu o peito, 40 dias de internação, 1 semana no CTI. Nós estamos em Divinópolis, ó. Tivemos que correr para, nós estamos em Nova Serrana, tivemos que correr para Divinópolis, internando e eu trabalhando, e todo dia saindo, levando, trocando. Levava um filho para ficar um dia, voltava, no outro dia eu ficava, no outro dia minha irmã foi uma luta. Muitos amigos nos ajudaram, oraram por nós, mas passou. Está aí firme e forte, ó. Lindona, gatona ali, ó. Firme, fazendo tudo, está lá na academia, está malhando, voltando, cuidando da alimentação. Uma fase. Está vendo o que é? A gente passa. E você vai passar. Amém? Glorifique a Deus. Glorifique ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Uma nova estação. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Romanos 12. Olha aí. Josué 1:9. Estou encerrando. O pastor Ismael, estou encerrando. Ser forte e corajoso. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. O Senhor teu Deus, teu Pai, teu amigo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Você pode se colocar de pé? Pode? Hoje é um encerramento, ó. Porque Deus preparou você para enfrentar todos os momentos. Enfrentar os momentos ruins, mas enfrentar os momentos bons também. Porque tem gente se perdendo nos momentos bons. Eu vou encerrar só trazendo um testemunho e depois eu vou chamar aqui à frente para a gente orar. Há muitos anos atrás, lá em Nova Serrana, uma ovelha querida me procurou e falou: pastor, eu estou vivendo um pior momento da minha vida. Eu estou endividado demais, pastor, empresário. Na época, há 16 anos atrás, faz a conta aí, 16 anos atrás, ele falou: pastor, eu estou devendo aqui quase 3 milhões de reais. Aí ele trouxe vários papéis promissórios, carnês, tudo que você imagina, colocou na frente do altar, tudo assim, quebrada, empresa quebrada, endividado, devendo até a tampa, mulher doente, com depressão, a família, tudo destruído, uma fase ruim. Nós oramos e apresentamos a Deus. Eu falei assim: olha, meu irmão, o único milhão que eu conheço é 1 milhão na estrada 262, aí que a gente para tomar um suco de milho. Até então não tinha nem visto. Uma pessoa falava comigo: estou devendo quase 3 milhões. Eu, na minha cabeça nem entrava aquele negócio. Eu falei assim: mas o meu Deus, o seu Deus, é o dono do ouro e da prata. Para mim, para você é impossível, a gente sabe disso. Por isso que você está endividado. Mas para Deus tudo é possível. E nós oramos. Em 1 ano, fala 1 ano. 1 ano Deus prosperou esse irmão de tal forma que ele pagou tudo, pagou toda a dívida, comprou onde se tornou a empresa dele, revendedor de automóveis, comprou fazenda, entrou numa sociedade, numa distribuidora de um carro novo, vindo para o Brasil,
fez um negócio, um ano. Aí o cara da fase ruim, ele foi lá para o topo. E na hora que ele chegou no topo, que era a hora do cara ficar firme, ele se perdeu. Na hora, um ano, Deus mudou a história do cara. Começou a devolver o dízimo na igreja, pastor Ismael. O dízimo dele dava para pagar 3 aluguéis da missão. Aí ele começou a testemunhar na igreja. Estou falando isso porque é testemunho. Ele começou a testemunhar: olha, Deus fez isso na minha vida, Deus fez aquilo, Deus está me levantando, eu estou trazendo aqui. Outros irmãos da igreja viram ele falando: rapaz, não faz isso não, pastor não sabe quanto que você ganha, vai lá, coloca só um pouquinho. Lembra aí Ananias e Safira, Atos dos Apóstolos capítulo 5. Pastor não precisa saber de nada. E eu vou te falar um negócio: o pastor não quer nem saber, o pastor quer ver a bênção de Deus na sua vida. Por isso que a gente ensina o certo. Aí ele ouviu os irmãos, aquele dízimo dele que estava lá em cima, ele passou a dar só uma gotinha, um pouquinho. O pastor não sabe de nada. E em um ano, eu vi esse homem perder tudo. Perdeu a sociedade, 3 lojas em 3 cidades diferentes. 3 cidades, aqui, Ribeirão Preto, Uberlândia, perdeu tudo. E eu vim visitar ele aqui em Belo Horizonte, com a perna quebrada, dentro de casa, sem nada, porque na hora que ele estava vivendo a melhor fase, ele não soube, ele teve atitudes que afastaram ele do propósito de Deus, atitudes erradas, está vendo? Você acha que precisava passar por isso? Não precisava, podia continuar sendo levantado por Deus, sendo um leão, mas ele virou uma minhoca. Foi nem um gatinho não, virou uma minhoca. E eu quero ver neste lugar leões e leoas de Deus, amém? Você pode vir aqui no altar? Pode. Hoje é dia da igreja toda ser ungida, não é isso, pastor Ismael? Os pastores preparados aí para ungir toda a igreja. Vem cá, pastor Ismael. Não sei como que vocês vão fazer aqui, eu só quero fazer uma oração, orar por você, pela igreja. Amém. Por favor, pode cantar, por favor. E você vai chegando bem para frente, vai recebendo essa unção aí. Logo depois o pastor Alex vai orar por nós. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está. Palma de sua Fica bem para frente. O choro dura uma noite, mas a alegria. Logo depois nós oramos. Ela vem Põe as mãos para frente para você receber a unção. Eu creio. Cante também, cante. O choro Dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Nós vamos orar. O pastor vai orar por nós. Todos receberam essa unção? Receberam? Alguém ficou sem? Alguém ficou sem receber aí? Levanta sua mão. Ali atrás, olha, vários queridos ali precisam receber essa unção. Levanta a mão, fica com a mão levantada, que alguém vai chegar pertinho de você aí. Se você não recebeu essa unção,
Fica com a mão levantada que alguém vai chegar pertinho de você. Eu me lembro quando a pastora Keila teve esse problema tão sério no coração. Eu ligava para o pastor Alex e perguntava: como é que está? E ele dizia para mim assim: vai passar. Vai passar. Não está fácil. No momento que você disse que estava fácil, mas vai passar. Quantos anos ela tinha? 43. 43 anos. E de repente, peito aberto, para poder fazer uma cirurgia tão sensível. Mas passou, assim como na saúde dela, assim como na sua vida, na sua empresa como testemunho. A grande responsabilidade é nós não retrocedermos, porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Essa é a grande questão. É para frente que se anda, não é isso que nós aprendemos? Então vamos andando, vamos caminhando, e o Deus que nos dá a vitória vai sustentando a nossa caminhada. Aleluia. Elias, toda a Bíblia conta que ele realizou 7 milagres, e depois ele ungiu Eliseu. Dobraram os milagres, 14 milagres, porque foi alguém que agiu de forma diferente, não deixou que as atitudes, ou melhor, os problemas da vida dirigissem as suas atitudes. Então, eu quero te entusiasmar hoje à noite, depois das semanas que nós fizemos aqui. Nós vamos viver uma nova estação, mas Aleluia. Nós não vamos retroceder, vamos continuar adiante glorificando o nome do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Pode orar, por favor. Glória a Deus. Feche seus olhos, querido. Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez. Estamos chegando a Deus nessa quarta-feira. São 4 semanas, ó Deus, onde nós recebemos do Senhor um maná que veio do céu. E eu tenho certeza, Deus, que o propósito do Senhor tem se cumprido neste lugar. O propósito do Senhor tem se cumprido em cada vida, em cada família. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que em todo tempo os nossos ouvidos espirituais estejam abertos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem ministrado, Deus, sobre a nossa vida. Que os nossos olhos espirituais sejam abertos para contemplar, ó Deus, as grandezas do Senhor, em nome de Jesus. Que nós tenhamos o nosso coração sempre quebrantado, porque nós entendemos que o Senhor tem dado a direção para a nossa vida, para vivermos dentro do propósito do Senhor, para sabermos passar por cada momento, por cada fase da nossa vida, Deus. E muitas vezes, Deus, nós não ouvimos, muitas vezes nós não obedecemos, mas é inegável, o Senhor tem falado conosco. Por isso, ó Pai, que no nome de Jesus, todos nós, a tua igreja, que sejamos quebrantados em todo tempo, sensíveis à atuação do teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Deus, eu quero desde já profetizar, ó Deus, mudança na nossa vida. Olha, aqueles que têm enfrentado lutas, aqueles que têm sofrido, ó Deus, aqueles que têm derramado lágrimas, aqueles que muitas vezes, ó Deus, só conseguem orar no secreto, porque tem vergonha até mesmo de verbalizar as suas orações diante das barbaridades sofridas, diante das afrontas. Meu Deus, em nome de Jesus, toca, Deus, em cada coração, em cada vida. Olha, Deus, a esposa que tem sofrido, ó Deus, em casa e muitas vezes sofre calada. Que no nome de Jesus haja um derramado do teu Espírito Santo no lar. Deus, que no nome de Jesus haja transformação do Senhor na nossa casa, sobre o marido, sobre a esposa, sobre os filhos. Olha, Deus, aqueles que têm lutado, ó Deus, enfrentado lutas para conseguir, ó Deus, vencer as tentações, vencer os levantes das trevas, para vencer, ó Deus, os vícios, o álcool, as drogas, a prostituição, a pornografia. Deus, em nome de Jesus, derrama um bálsamo, ó Deus, sobre os corações, traz mudança, Senhor, dentro de casa, que a mudança comece de dentro para fora, em nome de Jesus. Que a fase ruim passe, em nome de Jesus Cristo. Dá sabedoria ao teu povo, ó Deus, para saber agir corretamente em cada momento da sua vida, sendo ele bom, sendo ele mau, em nome de Jesus Cristo. Que nós, como igreja, tenhamos uma postura correta diante do Senhor, caminhando de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, em nome de Jesus Cristo.
Olha, Deus, aquelas pessoas que têm enfrentado lutas, enfermidades na alma. Quantas pessoas hoje dependentes de medicamentos, quantas pessoas sofrendo hoje, ó Deus, com dores constantes no corpo, quantas pessoas desenganadas. Toca, Deus, do mais profundo em cada um aqui nessa noite. Olha quem está aqui, ó Deus, fazendo uma campanha, representando algum familiar, algum amigo, algum ente querido. Que o Teu Espírito Santo vá de encontro a cada vida, e tocando, ó Deus, do alto da cabeça até a planta dos pés, trazendo a cura na alma. Em nome de Jesus Cristo, a cura no físico, as dores, ó Deus, nas articulações, órgãos, entupimentos de veias, artérias. Que no nome de Jesus haja um mover poderoso do Senhor. Nosso Deus não mudou, Jesus Cristo é o mesmo. Por isso, em nome de Jesus, nós profetizamos cura, 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 sistema nervoso, cura no coração, cura nos pulmões, cura no sangue. Que a leucemia vá embora em nome de Jesus, que toda enfermidade caia por terra em nome de Jesus Cristo, e haja restauração e renovo para a glória do Pai, Filho e Espírito Santo. Meu Deus, que a partir de hoje seja um divisor de águas sobre o Teu povo, em nome de Jesus Cristo. Deus, nós apresentamos a nossa vida, porque nós sabemos que só do alto é que vem as palavras de vida, é da boca do nosso Deus. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que hajam palavras do Senhor liberadas em favor do Teu povo, para que todos nós entendamos o propósito e possamos passar glorificando ao Senhor em todo o tempo, cada dia mais e mais, cheios, transbordantes do Teu Espírito Santo, e que o Teu nome seja honrado, exaltado e glorificado através de nós e em nós, neste lugar, todos os dias. Amém e amém. Amém, igreja? Você pode dar um aplauso para Jesus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.